Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você tem interesse em escrever um livro ou lançar um livro que está aí parado há um tempão, ou até mesmo você tenha começado a escrever o seu livro e desistiu porque quando foi colocar aquela ideia maravilhosa no papel e você leu, percebeu que ela não estava tão maravilhosa assim. O pior ainda, você tem 1000 ideias, mas não sabe por onde começar a escrever. Se você está aqui, tem uma grande chance de você já ter esbarrado com algum vídeo meu no YouTube, ajudando alguém através do método livro no canal Escritor de Sucesso, ou em alguma comunidade do Facebook. Se você não me conhece, prazer, Israel Fogel, especialista em escrita criativa, escritor, jornalista, professor de português, inglês, literatura brasileira e americana e possuo mais de 150 obras já publicadas em 45 anos de carreira como escritor. Há vários anos tenho contribuído com um canal no YouTube onde tenho reunido uma grande quantidade de escritores e futuros escritores que têm feito a grande diferença no mercado editorial. Sabe quando vem uma ideia na sua mente e você quer colocar ela no papel? Aí você começa a escrever. E em um determinado momento você percebe que está tudo bagunçado. Você tenta escrever e percebe que as palavras vão sumindo da sua cabeça e você não sabe como continuar. O pior, não sabe por onde começar. Com certeza você já passou por isso. Você passou um tempão, talvez anos, escrevendo um livro e quando pensou em lançar, não sabia nem por onde começar, como estruturar, como vender, como lançar. Acredite, estas são situações que acontecem com todos os escritores, mas são situações que podem ser contornadas. Acredite, se você quer ser escritor, ou mesmo escrever ou lançar aquele livro que você sempre sonhou, tudo que você precisa é aprender as técnicas certas. E você não poderia estar em um lugar melhor do que aqui comigo no método livro. Eu não estou falando em milagre, não. Não estou falando de reinventar a roda da escrita, não reinventamos a roda, nós simplesmente desenvolvemos um método que tem trabalhado em cima da lógica. Pois é mais fácil você aprender a escrever um livro trabalhando no seu próprio livro. Como assim, Israel? O método livro visa o desenvolvimento de sua obra desde o início até o seu lançamento, com suporte para que você possa sair do zero e ser um escritor de sucesso. Ao contrário do que todos afirmam como verdade, todos nós temos a capacidade de contar histórias e o método livro vai te ajudar, porque ele utiliza uma linguagem que torna interessante e visual por meio de várias referências, todas tendo como objetivo a escrita do seu livro. Não entendeu nada do que eu falei até agora? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como isso acontece. Para quem é e para quem não é o método do livro? Esse método é para médicos, engenheiros, psicólogos, coaches, terapeutas, dentistas, treinadores, educadores, estudantes, consultores, poetas. Nossa, é uma infinidade de pessoas. Este método é para quem quer escrever um livro técnico, um livro de ficção, de romance, autoajuda, poesia, enfim. O método livro é para você que quer colocar a sua ideia, a sua história, o seu trabalho no papel e mostrar ao mundo se tornando uma autoridade no assunto. Agora, ele não é para pessoas que querem ficar paradas. Não é para pessoas que não querem ser autoridades pelo conhecimento que possuem, que não querem sair do lugar. Ou seja, ele não é para quem tem síndrome de Gabriela. Sou assim, nasci assim, morrerei assim, não quero mudar.
Escrever é uma coisa, escrever com profundidade é outra, bem diferente. Estamos cansados de ouvir que para escrever bem você tem que dominar somente técnicas literárias, mas está muito mais além disso. Para escrever é preciso manejar conhecimento de vários campos, como por exemplo, o campo artístico, o filosófico, o antropólogo e o principal, o humano. E aqui no Método Livro você vai aprender a desenvolver todas essas técnicas, toda a criatividade, toda a expressão para escrever o seu livro, ou melhor, você aprenderá como criar um texto consistente, preciso, interessante, objetivo e com um alto grau de percepção visual, podendo se tornar uma referência como escritor. Mas isso, é claro, só dependerá de você. Mas Israel, por que você criou esse curso? Como surgiu o Método Livro? Fica comigo que eu vou te contar como ele surgiu. No ano de 2019, meu filho William, você vai conhecê-lo aqui, chegou para mim e disse: pai, quero escrever um livro, como eu faço? E eu disse para ele: para escrever é só começar. E ele me perguntou: mas como, pai? Como que eu começo a escrever um livro? Por onde eu começo? Existem métricas? Como eu começo? Ou melhor, o senhor poderia escrever um livro me ensinando a escrever um livro do zero? Aí eu pensei comigo: caramba, eu nunca tinha pensado em escrever um livro, contando como escrever. Aí, numa tardezinha, início de noite, numa segunda-feira, eu sentei e reuni todas as técnicas que eu utilizo para escrever um livro. E em pouco tempo eu já estava lançando um livro para que ele pudesse escrever o seu livro do zero. Dá uma olhadinha aqui e acompanhe o que ele fala deste livro e como o Método Livro o ajudou a escrever diversos livros. Olá, meu nome é William Fogel e, gente, eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história como escritor. Em 2019, eu senti a vontade e necessidade, após uma formação de coaching, a qual eu havia feito, de escrever um livro. Então, eu escrevi um pouquinho da minha jornada, que eu estava nesse processo de aprendizagem, e eu queria escrever um livro. E todo mundo sabe que meu pai é escritor há vários anos, eu cresci um pouco também neste meio, e eu estava com uma vontade enorme de escrever um livro, mas eu não sabia por onde começar. Aí eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, como que eu posso fazer para escrever um livro? Quero escrever um livro. Ele falou assim para mim: ué, para escrever um livro é só você começar. Aí eu falei assim para ele: mas pai? Como que eu começo a escrever um livro? Existe alguma técnica, alguma forma de eu começar a escrever um livro? Porque eu nunca escrevi um livro. Eu escrevi redações na escola, sempre fiz aulas de português, tudo, né? Mas escrever um livro, colocar a ideia que está ali na minha cabeça, borbulhando coisas ali na minha cabeça e colocar ela no papel é diferente. Como que eu organizo e estruturo isso? Eu não sei. Daí meu pai falou assim: mas é só você começar a escrever. Põe primeiro no papel. Eu falei: mas pai, eu não consigo, eu não tenho por onde começar. Ele falou: faz o seguinte, pai, como o senhor gosta de escrever livro, faz um favor para mim. Escreve um livro para mim de como escrever um livro do zero. O senhor pode fazer isso? Aí meu pai olhou para mim e falou assim: caramba, nunca tinha pensado nisso. E ficou por isso. Ele falou: vou pensar na situação e eu te falo. E ficou nisso, ele não comentou nada comigo. E quando me dei conta, coisa assim de alguns dias depois, ele chegou com um livro para mim, impresso já, falou assim: toma, eu reuni todas as minhas técnicas que eu utilizo para escrever um livro e coloquei nas páginas desse livro, criei um método. Eu falei: nossa pai, mas criou um método? Ele falou assim: criei um método livro. Eu quero agora, a partir de agora, ensinar as pessoas a escrever um livro do zero, porque não é uma coisa que somente você não sabe fazer, outras pessoas também não sabem fazer. E eu achei aquilo interessante, falei assim: nossa pai, então eu vou ser a pessoa que vai testar esse método. Eu vou ser a pessoa que vai testar o que está nesse método livro e vou escrever o meu primeiro livro. E foi assim que começou. E eu lancei, eu sentei, tirei aquela minha ideia da minha mente, da minha cabeça, coloquei ela no papel, eu diagramei, eu formatei, eu fiz tudo o que precisava ser feito para eu lançar um livro do zero e lancei meu primeiro livro, que é o Desperte Seu Leão Interior.
E a partir deste livro, eu tive um convite para participar como coautor do livro Coach no DNA, que é um livro que reúne vários coaches de várias outras áreas, onde eu tive a oportunidade de também escrever um capítulo sobre inteligência emocional. E após isso, após esse aprendizado, eu tive a oportunidade de conhecer vários outros escritores. E qual era a dificuldade desses escritores? Era como eu começava a escrever um livro. Eu falei assim, poxa vida, pai, o método do Senhor funciona. E a partir daquele momento, eu falei assim, opa, tive uma outra ideia, vou escrever um outro livro. Eu sentei e escrevi o meu terceiro livro, né? Participei do segundo livro e escrevi o meu terceiro livro solo, onde eu tive a oportunidade também de colocar o conhecimento e me tornar autoridade no assunto. E assim eu escrevi o terceiro e estou indo para o quarto livro a ser escrito. Então, eu coloquei tudo que o meu pai havia colocado no método livro em um livro, em prática, e pude comprovar que este método realmente funciona. Ah, William, mas você é filho do Israel, você tem a ajuda dele. Não, eu coloquei para mim escrever um livro por eu mesmo, utilizando as técnicas dele, que era uma forma de eu estar, assim, colocando em prática mesmo o método livro que ele havia escrito. E aí veio a ideia de eu convidar o meu pai e falou assim, pai, por que você não grava aulas gravadas? Porque fica mais fácil o senhor explicando para mim, né? Porque algumas dúvidas que eu tinha, eu pergunto para ele ali nos bastidores, mas quem escreveu toda essa parte do livro foi eu mesmo, utilizando o método livro. E, gente, é fantástico. Eu super recomendo para você que quer escrever seu livro do zero. Ali você vai aprender desde o momento que você faz a formulação de tudo aquilo que tem na sua mente, como que você pode colocar no papel, até o momento que você faz a diagramação de uma capa, o tamanho, a espessura, o número de páginas, onde você publica, como você vende, como você faz o seu lançamento. E existem técnicas de lançamento desse livro, por exemplo, na internet. Foi uma das coisas que a gente veio trabalhando junto e foi, assim, essencial para que o método também funcionasse até mesmo na hora da venda. Eu super recomendo o método livro. Você vai escrever o seu livro do zero e vai ter a oportunidade de ter uma obra sua lançada com todo o seu conhecimento e mostrando que você também é autoridade no assunto. Super recomendo método livro. Márcia Rizzi. A Márcia é uma grande profissional que admiro muito. Ela é uma super treinadora de líderes, é coach e criou sua autoridade escrevendo diversos livros e atendendo inúmeras empresas no Brasil. Conheço, admiro e recomendo o trabalho profissional de Israel Fogel. Os nossos livros, antes de encaminharmos para a editora, passam pelo olhar cuidadoso, criterioso, especialista do revisor professor Israel Fogel. Agora que vem um método aí, já está coroado de sucesso. Eu pretendo cursar, quero aprender sempre mais com a inteligência, a criatividade, o profissionalismo de Israel Fogel. Elton Menezes. Esse cara também é fantástico. Ouça um pouco da história dele. O Elton é engenheiro e sempre sonhou em escrever um livro. Olha como o método livro ajudou ele a lançar o seu primeiro livro. Confira e dê uma olhadinha neste vídeo. Fala, galera da topografia, galera do canal, galera do Método Fluxo. Hoje eu estou aqui para te falar um pouquinho sobre o meu amigo Israel Fogel. Meu amigo Israel Fogel tornou possível a realização de um sonho meu, que era de ser escritor. Principalmente depois que a gente montou toda a estrutura que vem funcionando aí do Método Fluxo, que vem funcionando aí com a galera do canal, onde nós estamos gerando uma série de conteúdos que nós queremos eternizar de uma forma mais prática, para que você possa ter esse material em mãos de forma modular. Então nós desenvolvemos aí a ideia de escrever um e-book. Mas e aí? Eu não sou escritor, embora seja fanático por leitura. Ali atrás você vê ali os meus livros de cabeceira estão ali. Então eu gosto muito de leitura desde pequeno, desde a infância. E sempre tive aquele sonho de escrever um livro, de montar algo, né? E com Israel Fogel, com o curso Método Livro, eu consegui descobrir que isso é possível sem ter que passar por grandes livrarias,
sem ter que depender de uma análise de mercado, se o seu conteúdo é viável ou não, economicamente falando, né? Você pode desenvolver o seu livro e o melhor, a custo quase zero, né? Então, quando eu entrei em contato com Israel esclareceu a forma, além da metodologia que eu poderia organizar esse conteúdo para que ficasse uma sequência lógica viável. Ele ainda me deu a possibilidade de saber que isso eu poderia lançar no mercado a custo quase zero, tá? Então eu recomendo o método livro do nosso amigo Israel Fogel. Para você que tem aquele escritor adormecido dentro de você, essa é a grande chance de você tirar aquele projetinho da gaveta e tornar ele realidade e realmente, finalmente, publicar o seu primeiro livro, tá bom? Isso mudou bastante a minha vida desde o momento onde eu conheci esse método. Eu descobri que escrever, além de ser uma arte, é uma metodologia, ele segue um parâmetro lógico. As pessoas que leem e que são fãs de um determinado estilo de leitura, elas o são, porque aquele escritor tem uma forma paramétrica de escrever que prende a sua atenção. Você já parou para pensar nisso? Se você não parou, vem conhecer o método livro do meu amigo Israel Fogel. Um abraço, galera! No método livro, você terá uma formação gradativa, desde os fundamentos da escrita criativa, passando pela edição até a divulgação e o lançamento da sua obra. Se está fazendo sentido para você, dê uma navegada aqui no site ou clique no link para conhecer mais sobre o método livro. Olhe os depoimentos, olhe nos olhos das pessoas e veja como o método livro tem mudado a vida dessas pessoas. Mas, Israel, o que eu vou receber além das aulas do método livro? Ao completar o curso, você receberá um belíssimo certificado de conclusão, além de participar de um grupo exclusivo no WhatsApp de escritores de sucesso, onde estarei acompanhando o seu desenvolvimento bem de perto, tirando suas dúvidas e ajudando no seu crescimento. O mais importante de tudo é que quem faz o horário do seu estudo é você. Por quê? O conteúdo é 100% online e o material fica todo ele disponível na plataforma. Além das aulas gravadas, serão realizadas lives exclusivas, estimulando a troca de conhecimento, observações, e você poderá participar de leituras entre os próprios participantes. E mais, se você não gostar deste curso, do método do livro, em até 7 dias após o pagamento, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que nós devolvemos 100% dele, sem ficar te fazendo perguntas, porque eu acredito que você vai sim evoluir e que este método livro vai modificar a sua maneira de escrever e a sua escrita. E como funciona a forma de pagamento? Ela pode ser feita através de boleto ou pelo cartão de crédito em até 12 vezes. Você terá acesso durante 12 meses nas nossas comunidades e na plataforma, e com todo o material exclusivo, pois estaremos sempre atualizando com novas aulas, com novas novidades. Então não perca esta oportunidade. Clique no botão que está aparecendo aqui e faça sua inscrição, pois amanhã eu quero receber a sua inscrição lá na minha caixa de e-mail e te dar as boas-vindas pessoalmente. Então, clique no botão e faça a sua inscrição. Te vejo amanhã.